E aí, tudo bem? Hoje no Conferido vou falar sobre o filme Elas por Elas, ou Tell It Like a Woman, filme de 2022, que está chegando nos cinemas brasileiros agora nessa quinta-feira, dia 19 de outubro, com distribuição da A2 Filmes. Esse filme foi feito para apoiar a missão do movimento We Do It Together, que é empoderar mulheres e promover a igualdade de gênero no cinema e na mídia. No geral é um drama, mas tem um pouco de humor também. Ele tem um formato um pouco diferente dos convencionais, é aquele tipo de filme que conta várias historinhas. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 7 segmentos de aproximadamente 15 a 20 minutos que vão contar histórias diferentes, então focadas, na vida de mulheres aí que tem algum desafio ou aprendizado a ser alcançado. Então a gente tem 7 cineastas, obviamente todas mulheres, que são responsáveis por contar essas histórias. Vou colar aqui o nome delas. A primeira é a Catherine Hedwig, tem também a Taraji P. Henson, a Lucia Puenzo, a Maria Soli-Tognazzi, a Lina Yadav, a Mipo e a Silvia Carobio. Então são histórias realmente bem variadas, bem diferentes umas das outras, inclusive se passam em países diferentes em alguns momentos. E eu vou contar pra você, lógico, sem dar spoilers, do que se trata cada uma delas e quais atrizes fazem parte desses segmentos. A primeira história que a gente vai conferir chama Percy e Kim, é estrelada pela Jennifer Hudson, que não só é uma ótima atriz, mas também uma ótima cantora, e é baseada na história real da Kim Carter, que era uma presidiária com um transtorno, assim, como se fosse quase que uma dupla personalidade. A gente assiste nesse segmento como se fosse o diabinho falando aqui e a consciência mais positiva falando ali, assim, uma conversa entre ela mesma sobre como ela deve agir, o que ela deve fazer, o que está acontecendo. Então a gente vê percepções diferentes. Então parece que ela tem ali sim um transtorno. Ela já passou por muitos abusos e traumas na vida, passou por abusos sexuais, teve envolvimento com o tráfico de drogas, e aqui nessa história então ela vai entrar num programa de reabilitação na prisão, um programa que usa tratamento psiquiátrico para que ela possa se recuperar, então sair dali e voltar para sua família. Traz uma bela moral sobre autossabotagem e como muitas vezes a gente tem que ser forte e se libertar desse nosso outro eu que tenta bloquear nossos caminhos de recuperação, de reparação e de evolução. Muitas vezes a nossa própria mente não nos permite ter uma segunda chance. A segunda história se chama Até os Cotovelos e a gente tem no elenco a Cara Delevingne e também a Marcia Gay Harden. É baseada na história real da doutora Susan Partov, uma médica dedicada a cuidar da população vulnerável de Los Angeles. Tinham mais de 66 mil pessoas vivendo nas ruas da Califórnia quando a pandemia chegou, e com isso o governo criou então o projeto Room Key, que convertia os quartos desses hotéis que estavam fechados em isolamentos para abrigar os sem-tetos e assim evitar que o vírus do Covid-19 se espalhasse ainda mais. Alguns profissionais de saúde foram esses heróis da linha de frente que faziam visitas semanais a essas pessoas, e aqui a personagem da Marcia Gay Harden faz uma dessas médicas que vai junto com uma outra enfermeira atender o caso de uma das sem-teto que está vivendo nesse hotel, que é interpretada pela Cara Delevingne, que chama Val, que é uma mulher com vários transtornos mentais, esquizofrenia, e ela também não tem higiene nenhuma. E aí essa doutora com a enfermeira vão lá tentar tratar dela, se certificar que ela está com a saúde em dia, poder fazer exames para que ela possa então ficar no hotel, que essa é uma condição que as pessoas têm que passar para poder ficar morando ali. Já na terceira história, Lago Negro, a gente tem a participação de ninguém mais, ninguém menos que Eva Longoria, a atriz que eu conheço e que eu sou fã desde Desperate Housewives. Aqui ela faz a arquiteta Ana, que parece que está prestes a ter um burnout, ela tem muitas coisas a resolver, mas ela está viajando para a cidade dela, de volta às raízes dela, para lidar com uma questão familiar. A irmã dela faleceu e deixou a tutela da filha dela para ela, então ela está indo lá para resolver toda essa questão, ver o que vai fazer com a casa. A mãe dela já tinha falecido também, então a gente vai assistir como que ela vai lidar com essa situação toda, e é uma história que fala sobre os caminhos da vida, como as coisas nem sempre são como a gente planeja e como se adaptar a elas. O quarto conto é Uma Semana em Minha Vida. A gente tem aqui a atriz Anne Watanabe. Essa história se passa no Japão e ela faz uma mulher que trabalha num restaurante e também tem que cuidar dos seus 2 filhos pequenos sozinha. Então é aquela loucura, Arrumar e cuidar da casa, dar atenção para os filhos, levar eles para lá e para cá, trabalhar, todo aquele malabarismo que uma mãe solteira, ou um pai solteiro, aqui no caso é uma mãe solteira, mas que alguém que tem que cuidar dos filhos sozinhos tem que se virar nos 30. Aqui a gente vê a rotina pesada dela, mas também a relação dela com os filhos, que acaba revelando que eles não são só uma responsabilidade, mas que eles também a enxergam e sabem mais do que parece. Em tácito, ou unspoken, que seria não verbalizado, a gente tem a atriz Margarita Bai, e também é uma história real que é assustadora, na verdade, e infelizmente é uma coisa muito comum. Essa se passa na Itália e mostra uma médica veterinária que esquece que tinha um compromisso com a filha dela e fica durante o turno dela todo ali incomodada, Poxa, como que foi esquecer? E tentando se justificar na cabeça dela, e também para as pessoas que trabalham com ela ali, falando, nossa, porque eu tinha que cuidar de não sei o que, cuidar de não sei o que lá, eu acabei esquecendo. Então ela fica muito incomodada, fazendo o possível para sair mais cedo, tenta até arranjar um esquema com o próximo médico para ele entrar um pouco mais cedo, para ela poder sair antes e tal, e ela estava conseguindo, mas de repente chega um caso ali
com um cachorrinho, né, um casal, que não parece ser um caso qualquer e que vai mudar ainda mais e impactar bastante a noite dessa médica veterinária. O sexto segmento se chama Compartilhando a Corrida e a gente tem a atriz Jaqueline Fernandes aqui em uma história que se passa na Índia e essa tem bastante simbolismos. A gente acompanha a rotina da personagem dela que trabalha numa clínica de estética e ela acaba compartilhando uma corrida como se fosse de um Uber ali, num tuk-tuk, e desde o começo e dali pra frente a gente vai acompanhar então várias coisas, como eu falei, tem vários simbolismos, você fica tentando entender e também decifrar o que você está vendo em tela, né? Mas eu pude captar algumas coisas ali, como por exemplo, o risco de homens com más intenções, ou também muitas vezes a falta de apoio entre as próprias mulheres e o abuso mesmo entre elas, além da visão de ter que se enquadrar também no estereótipo feminino, no padrão de beleza, né? Então a gente também tem aqui superficialmente alguns momentos que a gente vai ver sobre isso e principalmente sobre você sofrer uma repressão e os rumos que a sua vida pode levar quando você é impedido, criticado ou humilhado simplesmente por ser quem você é. O sétimo e último segmento é o mais curtinho, tem mais ou menos uns 5 minutos e é uma animação que vai falar sobre como existe uma visão feminina e masculina já moldada que você é direcionado a se enquadrar desde que você nasce, seja pelas pessoas ao redor, a sociedade ou pela mídia. Todo mundo está preso dentro de uma caixinha e quando você se liberta disso, das regras do tem que ser assim, um mundo novo e muito maior se abre. Todas as histórias funcionam bem por serem curtas, o filme não cansa, ele traz esses debates à tona, mas sem forçar a barra. No geral é leve, com boas atuações e todos bem dirigidos e bem realizados tecnicamente. Se você esperar um pouquinho, tem boas músicas tocando nos créditos finais, inclusive a segunda vai com direito a videoclipe, que é a música Applause, que é interpretada pela Sofia Carson, que foi indicada ao Oscar de melhor canção original. Então é isso, como eu falei, Elas por Elas está estreando agora nessa quinta-feira. Se te interessou, dá uma olhada na programação da sua cidade. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.